Olá, paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Nós estamos hoje, dia 23 de 2 de 2019, iniciando um estudo sobre princípios bíblicos de ética cristã. Então nós iremos ver, esse estudo foi feito pelo pastor João Arantes Costa. Então estarei lendo. Na primeira lição desta série, procuramos fixar um paralelo entre a doutrina bíblica e a ética cristã. Com isso ficou claro que uma não pode subsistir sem a outra. Não podemos ter doutrina sem ética e ética sem doutrina. Paulo, no texto básico desta lição, tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. É uma lei da vida que se É uma lei da vida que, se um homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar outra coisa. Por isso é importante que o cristão pense em coisas dignas. Aos Colossenses escreveu o apóstolo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. A esta altura é bom fazermos uma distinção entre costumes e princípios. Primeiro, costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Os fariseus chegaram a Jesus e lhe disseram: porque transgridem os teus discípulos a tradição ou os costumes dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Mateus capítulo 15, versículo 2. Lavar as mãos antes de comer é costume de higiene pessoal. 2. Princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. São eternos os princípios, são inalteráveis e inegociáveis. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em nosso Jesus, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Na ética há costumes e há princípios, como já vimos. Os costumes podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios não. Vejamos como Paulo trata desse assunto de princípios em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que é o nosso texto-chave. Ele estabelece esses princípios. Tudo que é verdadeiro. O princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. No mundo há muitas coisas ilusórias e enganosas. Prometem o que jamais podem realizar. Paulo destaca esse princípio quando exorta os Efésios, dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Por falar ou por faltar com a verdade, Ananias e Safira receberam o castigo máximo de Deus, que é a morte. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Tudo o que é respeitável. A versão de Almeida antiga usa tudo o que é honesto. A Bíblia de Jerusalém usa tudo o que é nobre. Respeitável, honesto, nobre se confunde no texto original. Quando isto se aplica ao homem, descreve alguém que vive como se todo este mundo fosse templo de Deus. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. No mundo há coisas terríveis, baratas, atrativas e supérfluas ou superficiais. O cristão deve fixar a mente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. Em terceiro lugar, tudo que é justo. O termo grego dikaios define o homem justo, o que é ou que dá a Deus e aos homens o que é devido. Em outras palavras, dikaios é a palavra de dever assumido e realizado.
Há quem coloque o pensamento nos prazeres do mundo, esquecendo-se totalmente dos seus deveres para com Deus e para com a sociedade. O profeta Abacuque condena a quebra do princípio da justiça com os 5 ais decretados. Primeiro, ai daquele que acumula o que não é seu. Segundo, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Terceiro, ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com a iniquidade. Em quarto lugar, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor. E em quinto lugar, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Abacuque capítulo 2, versículo 6 ao versículo de número 20. Em quarto lugar, tudo que é puro. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No tribunal do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse: o cordeiro será sem defeito ou sem mancha, macho de 1 ano. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Por exemplo, quando estabelece em 1 Timóteo capítulo 3 o perfil do líder espiritual, Paulo começa dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Isto é um princípio que não pode ser alterado no que costumamos chamar de ética do obreiro. Basta ler com atenção o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Em quinto lugar, tudo que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo o que suscita amor. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. Em vez de atraírem para si o amor, atrai a amargura e o ressentimento. O escritor da carta aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Os crentes da igreja primitiva eram, sem dúvida alguma, agradáveis, louvando a Deus e cantando ou contando com a simpatia de todo o povo. Atos capítulo 2, versículo 47. Em sexto lugar, tudo o que é de boa fama. Também pode ser tudo o que é de boa reputação. Podemos clarear esse princípio com a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, ele diz: é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa da sua postura como amigo de Deus. O cristão, nos lábios do próprio Cristo, é luz do mundo e sal da terra. Será que a nossa fama na comunidade em que vivemos, dentro e fora da igreja, é boa ou má? Será que os nossos parentes e amigos podem dizer de nós o que a sunamita disse de Eliseu ao seu esposo? Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 9. Conclusão. Examinamos até aqui os 6 princípios da ética cristã. Agora Paulo termina a sua doutrina destacando a excelência do comportamento cristão. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Estes princípios se integram no cômputo dos verdadeiros valores da vida. Passar nessas coisas significa torná-las na vida contra. Isto é, levar a vida a sério. Se estes princípios são dignos, então
tornemo-los parte de nossa vida. Leiamos de novo para ficar bem claro nas nossas mentes. Esses princípios se integram no cômputo dos verdadeiros valores da vida. Pensar nessas coisas significa tomá-las na vida contra. Isto é, levar a vida a sério. Se estes princípios são dignos, então tornemo-los parte de nossa vida. Encerramos esta lição sugerindo a leitura de Tito, capítulo 2, versículo 12, que diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente. Eis a excelência da vida cristã. Vida sensata, justa e piedosa. Com base no que leu, reflitamos. Primeiro, costumes e princípios. Quais os meus valores? 2. Dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? Estou vivendo, em terceiro lugar, estou vivendo a vida cristã de modo excelente? Temos aqui mais 2 textos bíblicos. Primeiro, Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 9. E você vai poder ler aí e acompanhar diretamente na sua Bíblia. E o segundo texto que nós temos é Provérbios, capítulo 4. O Provérbios é o provérbio inteiro, que vai dar base a esse estudo que nós estamos fazendo. Tá certo? Concluímos assim, então, o nosso primeiro dia do nosso devocional. Aconselho você que faça a leitura individualmente de Provérbios, capítulo 4, do 1 ao 27, e Filipenses, capítulo 4, do 1 ao 9. Um forte abraço e até o próximo vídeo.